Senhoras e senhores, voltamos. O São Paulo entra em campo nesta terça-feira contra o Mirassol. Foi de avião, hein? Aviãozinho fretado. Agora tem um avião do São Paulo também, vamos falar sobre isso. Mas também falar do time que vai enfrentar o Mirassol. Muitas mudanças, hein, com relação ao time que jogou contra o Santo André. Tem até o lateral esquerdo de 16 anos. Direito. Cortaram o Careca. Lateral direito, desculpa, 16 anos. Cortaram, fizeram lá o trote oficial nele e tal. Falaremos sobre tudo isso e como o time vai armar, como o Carpini vai armar o seu time. E também sobre o Rames, hein? Camisa 55, 5 mais 5, que dá 10. Mas em campo mesmo, nada por enquanto, segue um negócio de controle de carga. Muito bem, estou aqui com o Arnaldo Ribeiro. Vocês mandem as suas mensagens aí pra gente. Faça aí manda suas mensagens nos comentários aqui. O que você está achando desse começo do São Paulo? O São Paulo, como eu falei, enfrenta o Mirassol. Arnaldo, vamos lá, vamos por partes. Vamos falar sobre o time, vamos falar sobre o avião do São Paulo, olha só, e também dessa história do Rames, que é uma pauta permanente no São Paulo. E quero dizer que essa live que você acompanha tem o apoio da HelpCore. Vai fazer seu plano de saúde com a HelpCore nesse telefone aí, nesse QR Code aí que vai dar no WhatsApp do Daniel, que é o craque dos planos de saúde. Eu tenho uma família de 50 pessoas. O cara, pimba, é esse plano aqui. Minha empresa tem 100 pessoas. O plano para sua empresa é esse aqui. E o São Paulino vai precisar de plano de saúde esse ano. Tem muitas competições pela frente, então HelpCore neles. Arnaldo, vamos lá. Vamos começar pelo time. Muitos reservas, né? Um jogo difícil contra o Mirassol. Viagem. Mirassol quase subiu, né? Ficou ali perto de subir para a primeira divisão no ano passado. Fez uma ótima Série B. Tem um trabalho de longo prazo. O nosso Luca Bop lá deu uma dissecada, comentou o jogo contra a Ponte Preta, falou que o time é bom. É um jogo desafiador para o Carpini, segundo jogo dele. E aí? Tironi, a ideia, de fato, é fazer um revezamento nessas 3 primeiras partidas, né? Depois de Mirassol tem a Portuguesa ainda no final de semana, antes do Clássico o Corinthians, na próxima terça, daqui a uma semana, e também antes da Supercopa com o Palmeiras aí no outro domingo. Então, não vai repetir, evidentemente, o time que iniciou o campeonato. O principal ausente é o Lucas, né? Que esse é o titular do primeiro jogo que não embarcou, né? Não foi para Mirassol. Ele foi o grande destaque do primeiro jogo, capitão do time e tudo mais, novo posicionamento. Para não arriscá-lo, lembrando que ele saiu com cãibras, né, no jogo contra o Santo André, até ficou um pouco demais no campo, né? Até suspeitou-se de uma lesão. Não teve lesão, mas a precaução faz com que ele não seja relacionado, além daqueles outros que ainda não foram relacionados. Depois a gente chega lá no assunto Rames, que está entre os preservados também. Mas não vai ficar só na substituição do Lucas, não. O São Paulo deve ter outras mexidas também. A questão da lateral direita que você falou é a principal dúvida do Carpini, porque o Igor Vinícius jogou muito bem na estreia. Depois de um ano, jogou 100 minutos. Então, assim como o Lucas, seria quase um devaneio colocá-lo na segunda partida em Mirassol. Então, o Igor Vinícius, embora tenha viajado para Mirassol, não vai começar jogando. E aí, pode ter a presença do Igor Felisberto, dessa geração sub-17, tem 16 anos o menino, como você falou, muito por conta das ausências dos outros laterais, né? O São Paulo tem o Rafinha e o Moreira ainda nesse processo de transição da pré-temporada, assim como o Rames, assim como o Arboleda, assim como o Michel Araújo, eles não estão disponíveis ainda. O São Paulo vendeu o Natan, que vinha jogando bastante, para o Bragantino, então não tem lateral direito. Hoje, ou o Carpini coloca um menino de 16 anos, ou ele fará uma improvisação. É importante dizer que na pré-temporada, já sem Rafinha, já sem Moreira, já sem Natan, quem fazia lateral direita reserva enquanto o Igor Felisberto estava na Copa São Paulo era o Luan improvisado. Mas o Luan não foi para Mirassol, também está no processo de recondicionamento, não está inscrito ainda no campeonato, não é certeza que fique. Então a improvisação, caso o Igor Felisberto não comece jogando, seria um risco, eu acho que é muito jovem para jogar, enfim. Fora seria de casa, de um outro lacrado.
seria de um outro jogador. E aí não temos grandes opções destras para fazer lateral direita, nem que improvisado no jogo contra o Mirassol. Essa é a grande questão para o time de logo mais. Vamos passar setor a setor do time na escalação, mas só para dar um pitaco sobre essa coisa da lateral, né? O que você falou é isso, né? Não, vamos vender o Natan. O Natan não serve. Beleza, vende. Aí o Moreira não tá pronto, o Rafinha tá com sobre negócio de carga, tem que trazer um cara de 15 anos, o Luan não pode jogar, não tem lateral. E o Igor Vinícius acabou de chegar, né? O cara, aliás, foi incrível o cara ter jogado o jogo praticamente o jogo inteiro, né? Incrível mesmo. Depois de um ano parado, o cara jogou o jogo inteiro num dilúvio lá. É um risco, além de tudo, né? Porque o cara é capaz de. Ele não vai ser titular hoje, provavelmente. Não será. Não será. Isso é certeza. Então tá. Vamos tentar armar a defesa, pelo menos? Sim, é mais difícil, eu acho. Quer começar pelo mais fácil, então? Não, podemos armar a defesa. O Rafael vai jogar, o goleiro, acho que o Carpini não trocaria. Aí ou o Igor Felisberto ou uma improvisação. Improvisação na direita, ou pode ser um zagueiro, ou pode ser um volante. Não tem outra, né? 3 zagueiros e o Rato, não. Pode ser. Essa é uma possibilidade. Mas aí muda o sistema, pode ser. Essa é uma possibilidade de você alterar o sistema, jogar com ala, né? Ou com um zagueiro meio falso lateral. Né? Por exemplo, o Diego Costa jogou desse jeito com o Rogério. Não funcionou muito bem. Nossa, contra o Flamengo, aquele jogo contra o Flamengo, horrível. Exatamente, você lembrou bem. Tomou de 4-0 no Morumbi. Para marcar o Michael, lembra disso? Isso. Mas era mais ou menos isso. Era um zagueiro lateral e aí o ala ficava do meio para frente, ali, como se fosse um sistema com 3 zagueiros. Essa é uma possibilidade para não botar um moleque de 16 anos. Mas é aquela história, né? Ou você põe um moleque de 16 anos, que é uma coisa estranha, ou você muda o sistema para não ter que pôr um moleque de 16 anos. Isso, basicamente. Já tem com fumacinha na cabeça de cara. Exato. A outra possibilidade de improvisação seria o Alisson. Putz, aí você tira o Alisson do meio, que está funcionando. Da onde ele joga. Desgasta mais o Alisson. Aí você estreia o Bobadilha no meio. Seria também não desce muito tranquilo, né? Então, você tem essa situação da lateral direita. Eu acho que o resto, os zagueiros, você tem 3 zagueiros à disposição entre os principais, né? O Alan Franco foi bem, o Diego foi bem, o Ferraresi não jogou ainda, esse pode jogar. Ainda tem o Belém lá por uma outra opção. Na lateral esquerda, se ele não quiser repetir o Wellington, mas eu acho que o Wellington foi... Eu também tenho medo do... Não é o mesmo medo do Igor Vinícius, mas o medo da lateral esquerda do Wellington. Forçar muito o Wellington no começo. Né? E o reserva também jovem, papapá. Mas aí o Patrick já tem uma outra rodagem em relação ao Igor Felisberto. Claro, se fosse para fazer arriscar numa lateral ali, pode ser o Patrick. Arriscar nessa. Mas eu acho que ele não vai mexer tanto assim, entendeu, Tironi? Porque se ele põe lá um improvisado, Patrick do outro lado, tal, não sei o que, a defesa já fica um caos, né? Então acho que dá para pensar em Diego, Ferraresi, Alan Franco e o Wellington Patrick. Ou Patrick. Sei lá. Tá, enfim, é um nó que tá desenhado. Ou se for 3 zagueiros, sei lá, Rato, Ferraresi. Mas eu acho que aí a linha de defesa seria mais ou menos essa que você falou, só muda o sistema e o Rato. Isso, Diego, Ferraresi, Alan Franco e um lateral. Meio, eu também. Aí tá. Vai poupar os caras já? Pablo Maia e Alisson? Acho que o Pablo não. Eu imagino. O Pablo não é um jogador que. Acho que quanto ele mais joga, ele é muito jovem, acho que não precisaria. Eu acho que o Pablo Maia ele não mexeria nesse início. Até porque o Luiz Gustavo ainda, né, depois ficou muito tempo sem jogar. Acho que ele vai entrar aos poucos. Acho que o Pablo Maia joga, não seria um problema. Não mexeria. Eu imagino o Carpini ali. Então tá, Pablo e Alisson mesmo. Acho que por enquanto sim, né? O Alisson foi substituído bem no finalzinho para a entrada do Luiz Gustavo, mas eu acho que voltou bem das férias. Talvez ele mantenha a dupla de volantes ali para não descaracterizar muito o time. Mas se for um desses para ser poupado, seria o Alisson, não o Pablo. Não tem Lucas, mas os outros têm? Luciano, Caleri, essa galera?
Todos foram. Rato foi, Caleri foi, Luciano foi. Mas eu acho que não vão jogar todos, né? Começando pelo Lucas, né? Aí é mais fácil, né? Tá. O Lucas jogou na esquerda, entrou lá depois o Ferreirinha. Acho que aí a grande, talvez, barbada seja o início como Com o titular do Ferreirinha. Ferreirinha no lugar do Lucas, né? Jogando na esquerda, aí mais à esquerda mesmo, né? E não da esquerda para o Ponta, centro. Pelo que eu vi do primeiro jogo, o Caleri é um cara que ele demora um pouco a ganhar ritmo, né? Ele ficou meio até o final. Eu acho que o Caleri também jogaria, até porque não tem o tal do reserva do Caleri, só o Juan. Mas o Caleri acho que ainda necessita de um certo ritmo. A minha dúvida é em relação a Luciano e Rato. O Rato saiu com também desgaste muscular. O Luciano saiu inteiro, dava para mas ser o Luciano e o Juan, não dava? dava. Por exemplo, pode ser o Juan. Só que aí, né, vai depender. O Rogério já fez isso também. O Rogério É. já jogou com com o Juan de ala, né? Direito. Tá, não ala, mas ele na do Rato ali, dá para ser. Dá, mas eu tô dizendo assim, se for jogar com 3 zagueiros e um ala, pode ser o Juan. Pode ser se o Carpini preferir Eu preservar o tenho dúvida se o Rato. Carpini vai inventar logo de cara. Imagina se o cara inventa um negócio Ele desse, vai ter. perde, Então, aí que e ele tá. fala, pô, Alguma tem o coisa ele professor vai inventar, Pardal. né? Acho que É, alguma coisa ele vai inventar. Ou botar um moleque de 16 anos ou uma improvisação. E muito não é exatamente culpa dele, né? é. Eu acho que dá para ele fazer nenhuma coisa em outra. Dá para improvisar menos. Por o Diego, por uma linha de 2 zagueiros, Diego como lateral. E sem inventar muito. E aí poupar os que tem que ser poupados e colocar o Luciano e o Juan. Lado direito, É, mas vamos embora. na posição do Luciano é o que ele tem mais Galopo, fartura, né? Ele pode botar o Galopo, que entrou bem. Se É, ele quiser preservar. Essa posição do 10 vai ser uma coisa tranquila. verdade. Vai ter sempre gente, cara, sinceramente. É. Então, se ele quiser preservar o Luciano, ele pode colocar o Galopo. Aí é mais tranquilo. Ele não descaracteriza o time, O né? Caleri você entende que vai jogar, né? Porque precisa de ritmo. Eu acho que o Caleri, ele sempre demora a entrar no ritmo. Acho que vai acabar jogando. Ele gosta de jogar todas, né? Sei lá. Não quem vai jogar, mas quem que, se você fosse o Carpini, o que você faria? Depois fala o seu time que eu falo o meu. Putz, olha, cara. Eu não colocaria o menino. Eu faria como você, mesmo que isso signifique o time ficar todo torto, penso, como você lembrou do jogo do Flamengo. Colocaria os 3 zagueiros, né? O Diego na direita, o Ferrarese e o Alan Franco. Aí, se o Wellington não tiver nenhum sinal de fadiga de um jogo para o outro, manteria o Wellington. Colocaria o Pablo. Aí, no segundo volante, também é a mesma situação em relação ao Wellington. Só colocaria o Alisson se o cara tiver, assim, Nos os 30. testes da pré-temporada, não arriscaria nesse caso. E aí começaria com o Galopo e não com o Luciano, por conta do Galopo, acho que precisar de ritmo e aí não mudar. Os 3 da frente, aí é uma boa coisa. Acho que o Ferreirinha no lugar do Lucas, ok. O Caleri, ok. Na direita eu preservaria o Rato também. Eu colocaria ou o Juan ou o Eric para jogar. Meu time é o seu. Eu ia fazer o time, mas é exatamente isso. Não colocaria o moleque, colocaria o Diego. Talvez o Luiz Gustavo no Alisson. Não sei se o cara tem condição de jogar o Pode jogo ser. Ou até inteiro. o Bobadilha, sei lá. O Bobadilha, Ou sei testando. lá. Exatamente. O Alisson, o Rato e o Wellington me preocupam, sabe? Isso. Não vejo. Preserva, São jogadores preserva. muito essenciais hoje. Né? Perfeito, concordo. Muito bem, time então, a gente não sabe qual é o time que o Carpirim vai jogar, mas demos o nosso aqui. O que a gente faria? Bom, Arnaldo, São Paulo tem um avião agora, fez uma parceria Tem. lá com a Sideral Linhas Isso. Aéreas, escudo lá do São Paulo. Todos os jogos longe vão ser, todos os jogos que necessitam de avião vai ser de avião. Esse, por exemplo, foi. Desceram lá em São José do Rio Preto e aí pegaram o ônibus até Mirassol. Esse é um primeiro avião, um avião meio convencional, tem 100 e tantos lugares, 737, não sei o quê. Daqui a pouco vai ser um outro avião, que vai ter menos lugares, mas aí vai ser tudo como se fosse classe executiva, para os caras virem deitadão e tal. Não é o avião da Leila, mas é um esquema avião da Leila, né? Sim.
que o Flamengo também faz isso, também tem voo Isso. fretado sempre, que é um belo de um ganho, né? Por uma temporada tão louca que o São Paulo vai ter. Inclusive, os jogos da Libertadores vão ser todos com esse avião aí, não é isso? Exatamente. Essa é uma demanda antiga dos jogadores, viu? Os mais antigos lá, nós reclamavam muito dessa questão do voo de carreira, dos atrasos, das situações. O São Paulo fretava avião em algumas situações apenas, agora será a rotina nos próximos 2 anos dessa parceria, né? São Paulo fala até em economia considerável com essa parceria em relação a custos de viagem, e acho que ótimo. É um pouco, vai, comparando ao Corinthians, que o negócio começou do zero, o São Paulo está aos poucos, até porque é o segundo mandato da gestão, se solidificando em algumas frentes, né, Tironi? Então, o CT já está diferente, vestiário, campo, instalações, voo fretado. Você vai dando condição melhor para o jogador o tempo todo. E eu acho que essa é a necessidade de um clube grande. Sim. E acho que isso é muito importante nessa temporada maluca, sobretudo quando o calendário apertar e tudo mais. Mirassol é a viagem mais longa do Paulista para o São Paulo, e o São Paulo já foi de voo fretado. O resto são tudo viagens próximas, bem próximas. Aí não seria nem avião, mas para essa sim, né? Então Bem o São legal, Paulo bem já legal. volta depois do jogo. Lembrando que o jogo é 7h30 e aquela coisa, Paulistão, aquela coisa, na Cazé TV e no Paulistão Play. Não tem TV tradicional transmitindo Mirassol e São Paulo. E assim será na próxima terça no Corinthians e São Paulo. Mesmo horário, mesma transmissão. Muito bem, ó. Faça aí o seu plano de saúde com a Helpcore, hein? Liga nesse WhatsApp aqui, ó. Manda mensagem pro cara. Fala, Daniel, quero um plano de saúde. Vi na live do Arnaldo Tironi. O cara vai dar o seu plano de saúde para sua empresa, para sua família, para seus filhos, para sua mãe, para quem você quiser. O cara é o rei dessa parada aí. Ele indica o plano de saúde perfeito para você. Cara, o melhor para você é esse aqui. A taxa é tanto, papapi. O cara vai te resolver tua vida aí. O São Paulo precisa de plano de saúde esse ano, tão desafiador. Por fim, Arnaldo, Rames, agora com a camisa 55. Em outras palavras, 5 mais 5 ou 10. A 10 segue do Luciano, né? Isso. E cada vez mais 10, porque está jogando, é titular. O Rames, fora de campo, vem treinando tal, controle de carga, em campo não joga, mas vai jogar com a camisa 55. Ao menos ele não deu mais nenhuma entrevista falando que está chateado e não sei o que e tal. Mas esse é o assunto, é a pauta, vamos dizer, permanente do São Paulo, o Rames, né? Isso. A matéria é do Felipe Ruiz, ótimo Felipe Ruiz do GE, que trouxe algumas coisas em relação ao Rames, esse pedido de troca de camisa. 5 mais 5 é 10, como você falou, assim como 1 mais 9, que ele vestia, 19 dá 10, né? E ele jogou com essa camisa no Porto por conta da soma dos números darem 10. Ele é entusiasta e fanático da camisa 10. Me parece ser, segundo o Felipe também apurou, uma ideia de virada de página, ano novo, vida nova, etc. e tal, camisa nova. Imagino que a nova fornecedora de material também capitalize nessa situação toda, né? Um novo número, tal. E o Rames, segundo a matéria do Felipe também, voltou com um pequeno desequilíbrio muscular, isso teria adiado a volta dele à lista de relacionados. E assim como aqueles outros que ainda não foram para o banco, Rafinha, Arboleda, Michel Araújo, Moreira, tal, estaria sendo preparado para semana que vem, a partir do jogo com o Corinthians. Eu vejo uma pequena diferença nesses casos todos. Eu acho que a questão do Arboleda é muito mais pela pré-temporada menor que os outros, né? Ele se apresentou depois dos outros, mas ele não tem problemas como o Rames, o Moreira, o Rafinha e o Michel Araújo. Acho que o Arboleda está decidindo a questão contratual também, prorrogação de contrato, aquela bagunça toda. O empresário dele é um caos. Eu acho que o Arboleda, em termos físicos, já estaria em condição para o jogo com a Portuguesa, se for o caso, né? O Rames um pouco mais para frente, mas é aquilo, né, Tironi? Ele não vai, imagino,
assim como todos os outros, exceção do Arboleda, voltar para jogar. Acho que ele vai voltar para entrar aos poucos, né? Então, a previsão, segundo a matéria do Felipe, é que na semana que vem ele esteja à disposição, enfim, do Carpini, com a camisa 55. Muito Nem bem. ele, só para terminar, nem ele, nem o Moreira, nem o Rafinha e nem o Michel Araújo foram inscritos. O Moreira até foi inscrito. Nem Certo. ele, nem o Rafinha e nem o Michel Araújo foram inscritos ainda no Campeonato Paulista. O Moreira e o Arboleda já foram. Mas tem O vaga São Paulo, ainda, né? Os caras São podem Paulo ser- tem 4 vagas. Isso. 3 seriam já essas aí. Rames, Rafinha e Michel Araújo. E a quarta vaga ainda está indefinida. Luan, algum outro reforço, enfim, essa é a previsão. Muito bem, e a previsão é que nós estaremos aqui de novo ao fim de Mirassol e São Paulo, portanto, às 9h30. É isso, né, Arnaldo? Perfeito. Ao Exatamente. vivo, live aqui, pós-jogo de Mirassol e São Paulo, certo? É isso. Esperamos vocês logo mais. Zum, garotos. Até mais. Tchau.